Essa questão da decisão do Copom de ontem, né, acabou alterando o plano de voo, vamos dizer assim, aumentando o Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. O Marco Saravalli acertou, né? Porque a gente já estava falando sobre isso semana passada e o Marco jogou ali no 1,5, né, Marco? Se eu não me engano, você falou exatamente 1,5. A gente viu algumas pessoas falavam entre 1,25, 1,5 e já sinalizou o Banco Central mais um aumento aí para a próxima reunião dessa mesma magnitude, né? Foi a sexta alta consecutiva, né, do comitê aí sobre a taxa básica de juros. Queria entender a visão de vocês em relação a isso, como que vocês viram esse movimento e o comunicado do Banco Central, mas vou começar com o Gustavo. Primeiras visitas, depois o Marco. Boa. Eu entendo que o Banco Central ele se baseou em 2 pontos. O primeiro é a questão da inflação, que ele falou que a inflação está mais alta do que realmente ele previa. O segundo foi a questão fiscal. Ele falou, por mais que tenha tido melhora na parte fiscal, e de fato tem melhora. Se pegar o governo Bolsonaro do primeiro ano para cá, o déficit tem caído. Mas ele falou que a perspectiva piorou agora, que é justamente a questão do teto de gastos. Então ele falou que isso pode desancorar a expectativa de inflação. Então, quando o Temer coloca o teto de gastos, ajuda a travar a expectativa fiscal para os próximos anos, a expectativa de inflação por consequência, depois com a reforma previdenciária também. Então, esses 2 elementos sozinhos, eles já seriam suficientes para o Banco Central acelerar a alta de juros. Já sai do 1 ponto para algo acima. Os 2 juntos pressionou ainda mais forte para o Banco Central tomar essa decisão. Então, uma alta de 1,5, provavelmente no 8 de dezembro mais uma alta de 1,5 e altas ainda maiores adiante, como ele coloca em outro ponto, que 9,75 ele já entende que não é suficiente para levar a inflação para a meta em 2022 e em 2023. Então, 2 dígitos parece que é uma realidade cada vez mais próxima do Brasil. Ô Marco, além de querer saber como que você viu isso e você ter acertado exatamente, né, esse 1,5, o mercado está reagindo bem. Será que pode estar, a gente pode relacionar que o mercado gostou, aceitou bem aí essa alteração na Selic aí para 1,5 mesmo? Bom, até hoje é aquele famoso dia de quem está mentindo, né? Depois eu pedi ajuda. Porque tem o Ibovespa e o dólar em alta. Depois eu pedi a ajuda da Débora também para a gente olhar um pouquinho os DIs, né? Daqui a pouquinho a gente olha. Tá. Mas o mercado acho que também, né, Gustavo, ajustando um pouquinho, como você falou, de repente olhando para esse comportamento. Porque se olhar para a última reunião, 45 dias atrás, na última reunião, não nessa aqui na anterior, ele já tinha afirmado que ia ser 1%. Né? Então, o mercado ao longo de 45 dias foi ajustando a probabilidade. O cenário mais provável era 150, até um pouquinho a mais. Poderia o mercado precificando na curva ali um pouquinho a mais, até vir 1,75. Né? Acho que o cenário de 1 foi sendo descartado. E essa é a minha preocupação. Né? Hoje, né, no dia de hoje, um dia depois da reunião, 100% de chance de ser 1,50, até o mercado, o próprio Banco Central já deixou isso bastante claro. Mas o que vai acontecer daqui a 45 dias? Né? Tem o meu aniversário, né? Tem outros eventos acontecendo, mas o importante é assim, até eu falo assim, pode ter notícias ruins no caminho como nós tivemos? Pode ter, mas a gente pode também ter notícias positivas. Né? A gente tem hoje, por exemplo, o petróleo cedendo um pouquinho. Né? Imagina que daqui até lá a gente tenha redução do preço da gasolina, né? Acompanhando a metodologia de preço. É um cenário possível, né? Não sei se a probabilidade dele acontecer, mas é um cenário possível. Então, acho que essa leitura, talvez os juros estejam hoje até refletindo um pouco um ajuste dessa permanecer, como o Gustavo falou, permanecer por um maior tempo nessa taxa um pouco mais alta, né? Mas ao mesmo tempo a Bolsa reagindo, de certa forma, positivamente. Acho que o mais importante é essa comunicação. Então, dentro do esperado, dentro do esperado da maioria dos economistas, sem grandes surpresas aqui. Né? Então, hoje, se for olhar para hoje, para a próxima reunião, como o Gustavo falou, dia 8 de dezembro, acho que o mercado tem que precificar 1,5. Mas muita coisa pode acontecer no caminho. E uma das pautas aqui, principalmente, tem sido política, também tem influenciado. Exatamente. Até ia falar decisão. isso, porque ontem, Marco, eu estava de manhã aqui com o Cabral e a gente estava conversando com o Eric, estava muito naquela expectativa da aprovação da PEC, que mais uma vez foi adiada. Mas o Cabral, ele falou, né, que essa pressão muito grande em cima do Banco Central, eles estavam muito levando em consideração as questões dos problemas fiscais que foram se intensificando nos últimos dias, né? Eu lembro até que o Cabral falou ontem que se a decisão saísse, né, realmente nessa questão da votação da PEC, de certa forma, poderia até
fazer com que o Banco Central pensasse para a próxima reunião em não chegar num patamar tão mais esticado. Mas aí a gente viu que mais uma vez a PEC foi adiada, enfim, não veio, né, realmente o que a gente estava esperando. Mas tem essa questão da parte política também que pesa bastante. Agora, Gustavo, você tocou num ponto que o comunicado, o Banco Central falou que os passos futuros da política monetária podem ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta da inflação, né? Que parte, na sua opinião, dessa inflação atual pode ser aí fruto desse choque da oferta? Qual seria a sua visão sobre isso? A inflação, você acha que ela pode ser ainda mais persistente? A gente pode ter maior, né? Aumentar ainda mais, impactar os próximos passos aí do Banco Central? Acredito que sim, que ela pode ser mais persistente, como o Marco bem colocou, até dia 8 de dezembro provavelmente a gente vai ter mais pressão em cima do Banco Central, para não dar 1,5, mas para dar algo acima de 1,5 nessa reunião de dezembro, derradeira do ano. Acredito que a parte de oferta é verdade, mas ela é uma verdade parcial. A gente está tendo uma inflação de oferta no mundo inteiro, como a gente não tem lá atrás, na década de 70, com os choques de petróleo. E agora a gente tem isso explicando uma parcela. A gente tem várias empresas, digamos assim, de frete marítimo, falando que dificilmente normaliza no que vem, que vai ser até 2023. A parte boa é que até 2023, conforme passam os meses, isso vai melhorando. Só não significa que vai encerrar já de uma vez e normalizar o abastecimento, fornecimento de matéria-prima, fornecimento de componente industrial. Isso é uma parte da oferta. Agora, a gente também tem essa questão interna que está bem disseminado a inflação aqui dentro. Hoje em dia, a gente já observa que vários itens do IPCA são fontes de pressão. A passagem aérea num mês, aí alimentos agora no final do ano vai pressionar bastante, energia elétrica, combustível. Cada vez tem mais vilões na inflação, o que dificulta, digamos assim, o trabalho do Banco Central para falar é algo muito pontual, é transitório. Já não dá mais para falar nesses termos. Então, por isso, eu entendo que ainda vai ser uma pressão muito forte, ainda vai ter resultado de IPCA fechado de outubro, IPCA 15 de novembro, até a próxima decisão, e isso vai mostrar uma pressão grande. Só para fazer um último parênteses que você mencionou na parte do PEC de precatórios, né? Que ela também explica um pouquinho, um humor um pouco mais negativo nesse pós-Copom, porque ela foi postergada, não foi resolvida, e ela foi postergada para quarta-feira da semana que vem, que é pós-feriado, e um feriado numa terça-feira para deputados, para senadores, a gente sabe que é uma Brasília esvaziada. A gente sabe que o quórum é muito fraco quando tem semana de feriado e quando cai numa terça, então dificilmente. Muito provável que talvez alguns emendem e não tenham quórum na quarta, né? Tem que ficar meio esperto aí.